Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Conheça Mais, esse programa de parceria da XP com a Infomoney. Eu sou Felipe Campelo, sou responsável pela distribuição de fundos da XP e o programa tem por objetivo trazer alternativas de investimento. A gente tem visto muitos programas, a gente tem visto bastante questionamentos no próprio site da Infomoney com relação à ação, a investimentos em renda variável, né, na Bolsa. Então, para isso, a gente trouxe o João Luiz Braga, gestor de renda variável da XP Gestão, com o objetivo de falar um pouquinho mais a respeito desse mercado. João, muito obrigado pela presença. O prazer é todo meu. João, eu queria te pedir, como a gente adiantou, esse programa ele tem por objetivo a gente falar um pouquinho de cenário, falar de mercado e depois traduzir isso em forma de investimento. Então, primeiro eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho da casa da XP Gestão, por favor. Perfeito. Bom, Felipe, já estou no mercado há aproximadamente 14 anos, eu sou engenheiro, comecei minha carreira trabalhando com risco, estudando produtos, depois eu fui para a GP Investimentos na época que o Jorge Paulo, o Beto, o Marcel ainda estavam lá. Na época eu fazia renda fixa, eu nem fazia bolsa. Comecei no back-office, fui até renda fixa, até quando o pessoal da Reding Grifo, o Luiz Tuberger, me convidou para ir para lá, final de 2004 mais ou menos, para fazer bolsa. Desde então sou focado em bolsa, comecei minha carreira lá como analista, fui analista de vários setores, a maioria economia doméstica por um bom tempo, até quando em começo de 2009 a gente assumiu a gestão dos fundos e fui gestor por mais ou menos uns 5 anos lá também. Começamos com algo como 100 milhões de reais, chegamos a 2 bi. E no começo desse ano me juntei à XP para tocar os fundos de bolsa aqui na XP junto com outro gestor, que é o Marcos Peixoto, que já estava na casa, já é conhecido dos clientes. E juntos, eu e Marcos, estamos tocando mais ou menos 1 bi de fundos de bolsa aqui, nós dois mais 5 analistas. Perfeito. Então, 100% hoje de foco renda variável na XP Gestão. Exatamente. Legal. E, João, queria te pedir, para a gente falar, de repente, como é que você está vendo o mercado hoje em dia. A gente tem discutido muito nesse programa um cenário de incerteza, um plano cada vez mais político e menos econômico, né, no nosso cenário Brasil. E aí eu queria entender contigo como é que você está vendo Bolsa, como é que você está vendo a projeção para o mercado, o que você está vendo nesse momento? Legal. Bom, o cenário é de incerteza, Felipe, está certíssimo. Eu acho que ser defensivo em momentos como esse se paga. Saber alocar, saber a hora de entrar, saber a hora de sair também é importante, a hora de pisar no acelerador, a hora de pisar no freio. Eu acho que é um momento para ser um pouco mais tático. É claro, essa é a minha tarefa, essa é a tarefa do gestor. Enfim, existe sempre, em bolsa sempre tem aquelas, não deixeis cair em tentação, sempre tem alguma coisa que parece uma oportunidade, mas na verdade o risco associado é um pouco maior. O clima de incerteza política e por consequência, na verdade até ouvi uma frase hoje que eu gostei muito, né? Se há incerteza na política, há certeza na economia, né? Dificilmente a economia vai bem com incerteza na política. Isso atrapalha, sim. De certa forma, na Bolsa não importa muito se vai ser pior ou melhor. O que importa mesmo é se vai ser pior ou melhor que o esperado. Então a gente sempre tem que ficar monitorando. Não é uma tarefa fácil, mas ficar monitorando o que o mercado espera, o que os agentes de mercado esperam para o ano que vem, para o preço de ativo, para o lucro das empresas. E o jeito que eu gosto de ganhar dinheiro na Bolsa, o jeito que eu tento ganhar é olhando micro, olhando para cada uma das empresas e tentando estudar bastante o dia a dia, o mercado e se elas estão indo melhor ou pior que o esperado. Nem precisa ir bem ou mal, né, como eu disse. E aí, é por isso que eu adoro fazer bolsa, cara, porque mesmo em momentos como esse, sempre tem algum ativo que está indo bem, sempre tem algum setor que vai melhor, sempre tem alguma oportunidade que você consegue encontrar. Se você casar isso também com o market timing, de saber entrar e sair, melhor ainda. Então, mesmo que a gente tem perspectivas de repente, até piora da economia para o ano que vem, ainda assim você vê oportunidade em alguns ativos que estão na Bolsa. Com certeza. Você vê esse lado positivo. Com certeza. E até curioso, assim, eu até concordo que a economia é uma coisa, é óbvio, que é muito importante para ativos, para a Bolsa, enfim. Mas com relação a PIB com ativos, não é uma correlação tão direta. Se você for pegar a China ao longo de, sei lá, mais década, você vai ver que o PIB lá sempre foi uma coisa muito forte, né? E a Bolsa de Valores não necessariamente foi bem. E aqui no Brasil, o contrário, né? O PIB nunca foi aquelas maravilhas e a Bolsa, especialmente se você tirar os piores ativos, uma OGX lá atrás, uma Petro, você vai ver que a Bolsa, na verdade, foi muito bem, porque aqui a gente tem empresas mais oligopolistas, enfim, empresas que navegam melhor num período de longo prazo.
Mas tem um indicador econômico que eu gosto muito de ver, muito mais do que o PIB, que é o índice de confiança do consumidor ou confiança do empresário, que aqui hoje está muito, muito, muito baixo. Assim, na série da GV, que é a série mais longa que tem, que, se não me engano começa em 2004, a gente está muito abaixo eu costumo brincar, a gente está abaixo das mínimas, né? A última mínima, que foi em 2008, a gente está bem abaixo. Algumas coisas podem trazer um alento para a confiança do consumidor, que pode ser muito bom para a Bolsa. Então, essa é uma coisa, por exemplo, que eu monitoro. Outra, obviamente, é o cenário externo. China, Estados Unidos, aumento de juros nos Estados Unidos, como é que a China vai lidar com a sua própria desaceleração, ou com a migração famosa que está tendo por lá, que é a migração de uma sociedade de investimento para uma sociedade de consumo. Então, enfim, a gente tem que ficar esperto com isso tudo, mas nunca, nunca, nunca perder o foco nos ativos. Estudar com muito detalhe cada uma das empresas que a gente tem de opção de investimento na Bolsa, no que a gente chama de bottom-up, ou seja, tentando ficar o mais próximo possível, lendo, gastando muito tempo lendo, estudando, trabalhando. Eu gosto, quando a gente fala do nosso trabalho, antes de ser gestor, eu sou um analista, e eu gosto mais do nome em inglês, que é Equity Research. É um trabalho realmente de pesquisa. Quando eu vou falar em faculdade, ou quando eu vou conversar com o pessoal que quer vir para essa área, a primeira coisa que eu falo é: você gosta de estudar? Porque Bolsa é muito estudo. Não, perfeito. E quanto mais você estuda, mais você entende do mercado, naturalmente você consegue buscar as melhores oportunidades. Aproveitando o gancho... A gente erra também, tá? A Bolsa é um exercício de humildade. É normal errar. Se você acertar mais que errar, é isso que importa. É isso daí. E aproveitando, João, aproveitando o gancho do que você colocou, a gente está falando de mercado externo e muito se fala hoje, muito se questiona a relação que a gente vê hoje, mercado externo vis-à-vis o mercado interno, ou seja, qual o tamanho da participação que a gente vê, essa discussão de aumento de juros nos Estados Unidos com o mercado brasileiro, a interferência do câmbio, a gente sabe que câmbio deixa a bolsa mais barata para o pessoal, no atual momento, o pessoal lá fora comprar, essa relação de China, muitos ativos aqui dentro dependem da atividade da China também, que vem diminuindo. Como é que você vê essa relação mercado externo ou mercado local? Essa pergunta é boa, é bem abrangente, vamos tentar talvez separar em algumas coisas, por exemplo, a questão do juro americano para começar, né? Esse call do juro americano é curioso, porque na verdade muita gente errou esse call há muito tempo, né? Tem muita gente falando que os Estados Unidos já deveria ter aumentado o juro já há algum tempo e que não aconteceu, né? E agora está precificado mais ou menos 77% de chance de ser em dezembro. Bom, eu não gasto grande parte do meu dia olhando macro, como eu te disse, eu gosto muito de olhar o micro das empresas, mas é óbvio que eu tenho que passar um tempo também entendendo essas coisas. E o melhor jeito de eu tentar entender como é que o mercado reage com a questão do juro americano foi olhar passado. E aí eu vi um estudo muito legal que o JP Morgan fez sobre como é que o mercado brasileiro reagiu nas últimas vezes que algo parecido aconteceu. Eu digo parecido porque eu não quero só focar no dia que o FONC aumentou, mas sim quando o mercado precificou que o FONC aumentaria, que o Fed aumentaria, que é muito mais importante. E para isso, o estudo do JP Morgan fez o seguinte: ele pegou a taxa de 10 anos, o famoso 10-year, que é a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, e viu quando é que isso aumentou, ou seja, quando o mercado começou a precificar que ia ter aumento de juros nesse período. E nas últimas 13 vezes, desde meados de 90, lá para 95, das últimas 13 vezes, em 11 a Bolsa Brasileira subiu. Isso eu achei bem curioso. Então, apesar de todo o medo de aumento de juros, de fuga de capital, de real fraco, de ativos enfraquecendo para o pessoal vendendo para ir para os Estados Unidos, é uma coisa que não me preocupa tanto. Até porque o movimento vai ser provavelmente mais calmo do que talvez o mercado espere. E, de novo, já está precificado 77% de chance de aumentar. Então, em dezembro agora pela primeira vez. Então, enfim, é algo que não me preocupa tanto. Indo um pouco para o resto, especialmente China, como a gente estava batendo papo, essa migração de uma sociedade de investimento para uma sociedade de consumo não é tranquila. Enfim, se vai lá, fecha uma fábrica com 10 mil pessoas, essas pessoas não vão trabalhar no varejo no dia seguinte, né? Só como exemplo. Isso vai ser ao longo de um tempo e isso traz incerteza para o preço de commodities. Obviamente, isso impacta diretamente os ativos ligados a commodities no Brasil. Por isso que hoje eu sou bem cauteloso com Vale, com Petro, com siderúrgicas, enfim, por causa dessa volatilidade. Fica muito difícil de prever. Isso fica difícil de prever, eu não quero correr esse risco.
Enfim, então a parte de commodities também eu acho um pouco mais complicada. Sobre cenário externo, as coisas que mais importam são essas. E aí você tem que olhar muito para o cenário interno, que impacta mais um monte de outras empresas, como os bancos, como consumo, varejo, educação, saúde, que aí é uma coisa mais de olhar para dentro, expectativas e execução de cada uma das empresas. Acho que, só colocando como você até colocou antes, fazendo um paralelo, apesar e independentemente de movimentos externos e até movimentos internos no geral, tem boas oportunidades aqui dentro, então acho que a busca maior é atrás desses ativos, atrás dessas boas oportunidades que a gente tem no mercado local. E aí já aproveitando, hoje a gente vê muito, principalmente o nosso investidor tem um investimento direto e recentemente a XP lançou uma pesquisa, uma análise que era comparando a carteira de investimento direto vis-à-vis do portfólio, vis-à-vis o que tinha de fundos de ação. Está fazendo uma média de mercado. Perfeito. A gente viu que os gestores, eles batem ali bastante, não só o índice, mas também a média das carteiras dos investidores. Como é que você vê isso no sentido de acompanhar o mercado no dia a dia, a diferença que uma pessoa física, um investidor, tem, que naturalmente não tem o mesmo tempo que você, a mesma dedicação para focar e estudar os ativos e saber quais as oportunidades? Como é que você vê essa relação de gestão ativa gestor, gestão ativa investidor? Perfeito. Bom, eu sou um cara hiper a favor de que pessoas tenham conhecimento financeiro, estudem, entendam como é que é feito um investimento e até façam. Eu sou um mega defensor disso, eu comecei com bolsa, ainda jovem, estudando e fazendo investimento direto e apaixonei, estou até hoje fazendo isso, mas eu realmente acho que tem um valor grande em contratar uma equipe profissional e eu estou claramente puxando a sardinha para o meu lado aqui, mas de fato somos um time com 2 gestores, com os 2 com mais de, sei lá, eu e o Peixoto devemos ter, sei lá, cada um 14 anos de mercado. E mais 5 analistas focados, eu e o Peixoto somos generalistas, a gente olha para tudo, e temos 5 analistas focados. Um cara só olhando para commodities, que é o caso que eu estava contando mais cedo. Um cara só olhando para varejo, um cara só olhando para bancos, um cara só olhando para o setor elétrico. Enfim, isso me dá uma vantagem muito grande, que é eu não consigo acompanhar tudo. Então, eu conto muito com a ajuda dos meus analistas. E eles sempre vêm com informação nova, com cálculos novos, que me ajudam a tomar essa decisão. É natural que a pessoa física, que o investidor direto, ele vá nos casos mais conhecidos, nos casos mais fáceis de serem estudados, ou utilize de algumas formas, como análise técnica, que eu também acho bem justo. Isso limita um pouquinho a capacidade de investimento. Existe um termo técnico para isso. O mercado financeiro é cheio de termos em inglês, né? Esse especificamente chama investor breadth, que é a capacidade de investir de uma pessoa sozinha, que trabalha e estuda bolsa por acaso à noite. Não pode dedicar full time. Né? Exato. Comparado comigo, que somos 2 gestores e 5 analistas. É claro que a nossa capacidade de achar aquele ativo que vai subir esse ano tende a ser um pouco maior. E é isso que a gente tem que tentar fazer. Essa é a minha tarefa, é isso que eu trabalho para isso, eu sou pago para isso, se eu não der conta, eu tenho que ser demitido. Então, de fato, eu acho que as pessoas têm que ter uma carteirinha. Eu gosto do fato de elas estudarem e terem uma carteirinha, mas eu acho que talvez a maior parte do recurso, eu recomendaria a busca de um gestor profissional. E não estou falando só de renda variável, não. Vale para renda fixa, vale para muita coisa. Perfeito. Acho que está mais do que claro e a gente também, enquanto especialista em investimentos, a gente que trabalha na plataforma de fundos da XP, a gente também vê bastante valor que o gestor consegue agregar na carteira, no portfólio dos nossos clientes, tanto que esse estudo comprovou isso. E para trazer o produto, já que a gente está falando que o gestor, na média, ele realmente bate o mercado, ele bate o índice, qual é o produto que você se utiliza, quais os produtos e quais deles qual que você mais se utiliza para conseguir extrair esses valores? Legal. Bom, eu faço gestão de alguns produtos diferentes, né? Desde produtos como o XP Dividendos, que é uma carteira mais focada em ativos que pagam dividendos. Geralmente, empresas que pagam dividendo são empresas que geram caixa, obviamente, porque senão não teriam dinheiro para pagar dividendo. E empresas que geram caixa estão no estágio um pouco mais maduro de sua evolução, sendo assim um pouco mais defensivas, tá? Então, eu faço gestão desde fundo desse tipo até o fundo de bolsa livre, que é um dos que eu mais gosto, é o que eu gostaria de sugerir, que é o long biased.
XP Long Bias. Esse nome é complicado, eu nem gosto muito desse nome, para falar a verdade, mas o que ele quer dizer, simplificando ao máximo, é o seguinte: esse fundo é o fundo que eu tenho liberdade. Se eu acho que a gente tem que ficar mais alocado, eu vou lá e compro mais bolsa, fico mais exposto. Se eu acho que o índice vai cair, se o mercado está um pouco mais esquisito e tal, eu posso me defender ou vendendo os ativos e indo para a caixa esperando uma melhor oportunidade, ou fazendo uma outra carteira vendida, enfim, que é o short, né, selling, que a gente costuma chamar, fazendo o hedge dessa carteira. E aí, a minha carteira, que eu chamo a carteira dos sonhos, que é a que eu mais gosto, tem que simplesmente ganhar no relativo dessa carteira que eu estou vendido, que eu ganho dinheiro mesmo com a bolsa caindo. Então eu fico navegando entre pisar no acelerador a hora que eu acho que deve, a hora que eu acho que o mercado vai subir, e pisar no freio a hora que a gente fica um pouco mais cauteloso. Em outras palavras, é o fundo em bolsa, Brasil, que eu tenho mais liberdade para tentar ganhar dinheiro para o meu cliente. E aí, como é que eu faço isso no dia a dia? Os meus analistas ficam focados o tempo inteiro na análise fundamentalista, olhando para papel. Por exemplo, a gente pegou um call muito legal esse ano, que foi Sul América, que a ação, sei lá, quase dobrou, a ação andou hiper bem, mesmo num cenário muito difícil, que foi uma ideia excelente do nosso analista, que faz todo sentido, né? Saúde suplementar, saúde privada no Brasil é um item de desejo, né? Mesmo na crise, mesmo no momento ruim, você vai tentar fazer de tudo para manter, né? Porque outra opção... uma necessidade. Exato. A outra opção é o público, que não é tão bom, ou ficar sem plano de saúde, que é um risco muito grande, né? Você não sabe a hora que você vai ter um piripaque. Então, enfim, isso quer dizer que é um setor resiliente a ciclos econômicos. Além disso, você primeiro paga a seguradora e depois você tem um sinistro e a seguradora paga o seu sinistro. Ou seja, o fluxo de caixa é negativo, o capital de giro é negativo, ou seja, você primeiro recebe e depois paga. Logo, quando o juro aumenta, o dinheiro está no caixa da seguradora, ela ganha dinheiro com isso. Especialmente a de saúde, no caso da Sul América, que o concorrente geralmente é alavancado, significa que ele tem hospitais, a Sul América não tem rede própria, é só rede de terceiro. O concorrente tem rede própria e isso faz com que ele seja alavancado. Então, quando o juros sobe, na verdade, ele sofre. Então, a Sul América ganha um pouco sozinho nessa. Então, olhando isso tudo, estudando isso tudo, a gente achou que era um momento muito bom e que o lucro que a gente tinha em relação ao que o mercado esperava era coisa de 20% a 30% maior. Então, a gente fez essa aposta e a ação andou correspondente. Esse é o tipo de análise que a gente faz. O analista fica o dia inteiro lá fazendo modelo, projetando o que ele espera para a empresa, e o jeito que eu mais gosto de ganhar dinheiro não é nem procurando coisas baratas, porque o barato pode ficar mais barato. O que eu mais gosto de fazer é procurar assimetrias, procurar coisas, enfim, cenários ou projeções de empresa que a gente acredita que o mercado acha que vai ser X, a gente acha que vai ser X mais 20%. Enfim, que a gente não concorde muito com o consenso. Por isso que é tão importante também, eu tenho várias planilhas para monitorar o que o mercado acredita de cada um dos papéis, enfim, para exatamente ver aonde a gente está descolando. Então, é mais ou menos assim que é o nosso dia a dia. Esse, então, é o processo de investimento. Você trabalha com o analista, analisa, naturalmente o analista está ali entendendo do negócio, do case, né? E aí depois vocês colocam em prática com o aval de vocês. Como é que funciona esse relacionamento interno? E já aproveitando, já emendando uma pergunta na outra, quanto que vocês giram dessa carteira, as posições que você tem, se você puder contar um pouquinho de como é que você, dado que você olha para o mercado inteiro e tem analistas olhando para cada segmento, olhando para cada posição, como é que vocês estão posicionados? Então, como é que funciona o giro de carteira? Quanto que vocês têm, já que você falou de flexibilidade e agilidade no long bias, como é que vocês trabalham essa questão? Perfeito. Bom, primeiro, a gente é um time hiper horizontal, isso é muito legal, porque o trabalho de análise, para tentar minimizar erro, é tentar estressar ao máximo aquela análise, ou seja, tentar fazer todas as perguntas que se consegue. No livro do Daniel Kahneman, que é meu livro preferido de finanças comportamentais, como a gente estava falando um pouco mais cedo antes da gravação, lá existe um conceito que eu acho muito legal, que é o VISIAT, What you see is all there is, ou seja, o que você está vendo é tudo o que existe. Então, tente ver o máximo possível, porque é baseado no que você está vendo que você vai tomar uma decisão. Então, o que a gente faz? A gente senta o analista faz o trabalho dele sozinho, junto com a gente dando, claro, algum coaching sempre do lado, isso num trabalho todo dia ali. Tendo um call pronto, beleza, gostei disso aqui, estou confortável, todo mundo, todos os 7, e às vezes outras pessoas, como o pessoal de renda fixa também, todo mundo vai para uma salinha, essas reuniões demoram horas, entra à noite, reunião na qual o analista vai mostrar o caso,
vai contar para a gente sobre a empresa, o que ele espera, o que o mercado espera, o que ele vê de diferente, as forças de Porter, né? Como é que é a relação da empresa com o competidor, com seu cliente, ameaça de substituto, enfim, uma análise bem grande, bem completa, e é por isso que eu acho que é importante ser horizontal. Nessa hora, todo mundo está autorizado a fazer qualquer tipo de pergunta, não existe pergunta burra. Burra é não perguntar. E aí, porque assim a gente cobre o máximo de coisa possível, estressa o caso possível e minimiza um pouco a chance de errar. É normal sair dessa reunião sem uma opinião. Então, acho que, beleza, cheguei, vi quais são onde eu cobri bem, onde eu não cobri bem, vi quais são as preocupações do time, volta para a mesa, estuda mais e volta no dia seguinte, ou volta na semana seguinte com um call mais formado e talvez, e é normal, às vezes você muda de opinião, às vezes o que você achava que era bom não é mais, ou você corrobora a sua opinião e aí é um go. Você vai lá e eu e o Peixoto vamos lá e executamos o trade. Respondendo a sua pergunta sobre giro de carteira, nós somos muito longo prazistas. A gente acelera e freia, faz um market timing com uma frequência um pouco maior, mas os papéis que a gente gosta não costumam variar tanto. Se um cliente qualquer olhar nossa carteira aberta na CVM de 3 meses atrás, muito provavelmente os papéis que a gente está comprado vão ser os mesmos. Talvez não no mesmo tamanho, talvez tenha uma adição, talvez tenha uma retirada, mas a gente não varia muito a carteira. Então, a carteira comprada em si, eu diria que varia menos de uma vez por ano, um giro completo dela. Menos de uma vez por ano. Ou seja, trocar todos os ativos ali demora pelo menos com certeza menos de uma vez por ano, porque a gente realmente é longo prazista. Na verdade, o ideal é quanto mais melhor. E aí também é curioso falar, porque muita gente pergunta sobre stop, quando é que eu vendo, quando é que eu... Para gente que é 100% fundamentalista, os stops são sempre baseados em premissa. Então a gente tem uma premissa que nessa reunião é discutida, e essa premissa nos cospe um target value, né, um valor que a gente acha que é esperado para aquela ação chegar. De duas uma, ou a gente acerta isso aqui e a ação vai caminhando para esse preço, ou alguma coisa mudou nas nossas premissas e a ação está em outro lugar qualquer. Então o que a gente faz? A gente revisita as premissas. Mudou alguma coisa? Tem uma coisa que não está mais como a gente imaginava? Mudou. Para melhor ou para pior? Para pior. Agora o target price não faz mais sentido comprar? Não. Então vende. Então é muito mais baseado em premissas do que em preço. Entendi. E como é que está o fundo? Como é que você está gerando alfa frente ao índice da bolsa? Legal. Como é que vocês estão posicionados? Tem até um slide que mostra a nossa performance do long bias específico. Dado que a gente tem essa habilidade de acelerar e frear de acordo com a nossa expectativa, de acordo com a nossa expectativa de mercado, e a gente fez isso, de certa forma, bem esse ano. A gente conseguiu estar mais alocado quando o mercado subiu e frear um pouquinho quando o mercado estava um pouco mais difícil. A gente conseguiu gerar alfa. Então, o fundo, acho que no fechamento de hoje, a gente já deve estar ganhando uns 12% no ano, mais 12%, quanto um índice, menos 6%. Enfim, então, a gente conseguiu abrir uma vantagem bem grande para o Ibovespa. Há um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás, a gente estava bem pessimista, a gente estava com 40% só, que a gente chama de net long. É como se a gente tivesse só 40% direcional, 60% não é em caixa porque a gente tem as operações de derivativo e tudo, mas 60% menos exposto ao direcional. De fato, a gente acertou porque o mercado estava mal, a gente decidiu ocupar mais esse direcional, compramos até quase 100%, até passamos um pouquinho em certo momento, pegamos a alta recentemente, na última semana, tirando hoje que o mercado foi hiper bem, o mercado voltou, a gente diminuiu um pouco nesse período. Antes de ontem a gente também realocou, então hoje foi um dia bom, a bolsa subiu 3, a gente subiu 3,5, enfim, a gente até pegou bem a alta de novo. Então a ideia é essa, é tentar defender quando o índice vai mal e tentar acelerar quando o índice vai bem. Se você olhar o acumulado no gráfico, no slide, desde o começo do fundo, a gente está aproximadamente, esse slide não contém hoje, né? Você pode ver que a gente até pegou bem essa última queda do mercado, a retinha para cima aí. Já na última semana essa queda a gente sofreu um pouquinho, mas desde o começo o fundo tem mais 20%, quanto um índice de menos 16%, enfim, nessa data que a gente cortou aqui, que eu acredito seja antes de ontem. Enfim, então é uma geração de alfa bem grande em relação ao índice, basicamente vinda de duas coisas. Da carteira comprada, que é o que a gente gosta, no que a gente brinca que é a nossa carteira dos sonhos, que tem uma Sul América, por exemplo, tem outros papéis que a gente pode falar, contra esse hedge que a gente faz, ou vendendo um índice futuro, ou talvez com opções, ou diminuindo essa carteira nos momentos que a gente acha mais incertos. Legal. Eu acho que é importante também destacar, João, esse fundo a gente também acompanha bem, a gente que trabalha na plataforma de fundos da XP,
é um fundo que, pela estrutura, por ter esse short basket, por ter essa flexibilidade, é um fundo que, quando você compara com o índice Bovespa, ele tem uma correlação, mas que no tempo está aí, tá no gráfico, ele vence do índice, mas é um fundo que o benchmark é o CDI, então, às vezes, o investidor, quando ele está posicionado, ele fica pensando, é aquele famoso trade-off, pô, será que eu vou abrir mão aqui de estar posicionado num ativo que tenta entregar o CDI para tentar um alfa de bolsa? Então, eu acho que essa oportunidade, ela casa muito bem hoje com a alta taxa de juros que a gente tem, porque a gente sabe que o custo de oportunidade hoje é grande. Buscar alfa na bolsa pode, às vezes, ser um ponto de indagação, de questionamento do investidor. Então, para um fundo que tem benchmark CDI, ou seja, que se propõe a entregar para cima do CDI e que tem uma correlação grande com o índice e, ao mesmo tempo, consegue entregar um retorno excedente com relação ao índice, particularmente como funcionário, como analista, como especialista de fundos de investimento que a gente trabalha aqui na XP, particularmente gosto muito dessa estratégia, acho que cai muito no bolso dos investidores que a gente mais tem contato. Sabe por que a gente escolheu o CDI como benchmark? Porque no longo prazo, cara, eu tenho ganhado CDI. Eu estou querendo correr mais risco quando eu vou para a bolsa, não é? Sim. Então, se eu estou querendo correr mais risco, eu tenho que bater esse benchmark. É claro que no curto prazo, como você disse, vol de bolsa, você tem oscilação, obviamente. Mas, para o investidor de longo prazo, a gente tem que gerar mais retorno que o CDI. Num momento ruim de mercado, como esse, desde que a gente abriu o fundo, que o índice está caindo 17%, a gente conseguiu entregar 20%, espero que no momento bom a gente consiga entregar bem mais que o CDI. Ou seja, o fundo se propõe a diminuir, reduzir um pouco, minimizar o impacto da queda do índice e potencializar os ganhos. Se Deus quiser. Bom, muito bom. Pessoal, acho que vale lembrar, é sempre importante destacar, o fundo está disponível na plataforma da XP. E é muito importante a gente lembrar que para você, investidor final, que tem interesse em investir na gestão ativa do João Luiz Braga, a gente está falando aqui de um gestor com histórico, de um fundo que tem histórico, que tem performance, que já se mostrou vencedor com relação ao índice. A gente está disponibilizado, esse fundo está disponibilizado na plataforma da XP. E para o investidor final, João, é muito legal isso, que ele não tem inclusive o custo da taxa de custódia quando você está exclusivamente em fundo. Perfeito. Então, para você que quer ficar posicionado nesse ativo, que gostou da gestão, que tem interesse por esse produto na sua carteira, você se investir através da plataforma no site www.xpi.com.br, você tem acesso à plataforma de fundos, e com esses investimentos exclusivamente na plataforma de fundos, você ainda tem isenção de custódia. A gente está falando aí de trazer um fundo que tende a potencializar os ganhos de bolsa, minimizar as perdas, para você colocar na sua carteira com um ticket acessível que está disponível na plataforma da XP. Bom, João, queria te pedir mais uma consideração final e te agradecer a sua presença para a gente poder fechar aqui o nosso programa. O prazer foi todo meu. Só para terminar, eu gostaria de dizer que eu amo o que eu faço bolsa há muito tempo. O trabalho de gestor eu acho um trabalho muito gratificante, assim, é bem pesado em horas de trabalho. A gente costuma brincar que a gente trabalha 24/7, né? Você está na rua, está muito trânsito, já está pensando no consumo de combustível, você vai no supermercado, olha a gôndola, procura lá o produto, olha Perdigão, olha se voltou, olha a Seara ganhando espaço. É realmente um trabalho 24/7, ocupa bastante nossas mentes, o que eu gosto muito. Enfim, sou realmente apaixonado nisso e adoro discutir bolsa, então me chama, me convida. Se alguém mandar dúvida para você, me repassa, vai ser um prazer ajudar. E, enfim, conta comigo. Muitíssimo obrigado. Bom, pessoal, esse é o programa Conheça Mais. Eu sou Felipe Campelo, responsável pela distribuição de fundos da XP. Hoje a gente contou com o João Luiz Braga, ele é gestor de renda variável da XP. O fundo está disponível na plataforma. Para mais interesses, você tem no site www.xpi.com.br. Muito obrigado e até a próxima.